Oi, gente, então, tava aqui reaprendendo como que mexe, né, como se é administrador. A minha internet, ela tá oscilando um pouco, por isso que a minha câmera também tá fechada, para tentar garantir uma conexão mais segura. Se falhar o meu áudio ou alguma coisa do tipo, vocês me avisem. Ah, mãe, tu tá com o áudio aberto. Quer falar alguma coisa? Tá bem barulhento. Desculpa, gente, desculpa. Desculpa, Maria, ter atrapalhado. Eu não tinha visto. Achei que tu queria falar alguma coisa. Boa noite para vocês. Então tá bom. O assunto de hoje é sobre uma continuidade de tudo que a gente já está conversando, né? E uma tentativa de visualizar o assunto de uma outra perspectiva. O tema é pensamento à revelia, né? E aqui já trago uma reflexão sobre esse termo, que significa no latim revelia em ausência. Porque a gente pode olhar como a nossa mente funciona. E o objetivo dessa aula é justamente entender como funcionamos e como a mente de cada um trabalha. Temos a mesma munição energética, né? E somos banhados dela o tempo inteiro. Mas o que cada um faz com isso é de responsabilidade própria. E a gente já vem conversando em algumas aulas como que é essa conexão do eu com o mundo externo, com o mundo interno, todo esse emaranhado de informação o tempo inteiro, e onde que esses pensamentos se encaixam nesse processo, né? Se a gente parar para pensar encarnados, pensamentos são como falas não ditas. São, como que eu posso dizer assim, traduções de sentimentos, porque a gente já viu que os sentimentos, as sensações, eles vêm antes, né, de qualquer pensamento. Então, primeiro a gente sente, para depois como que se a nossa mente tentasse traduzir aquele sentimento através de um pensamento. E é algo tão espontâneo, tão rápido e automático, que se a gente não estiver manso durante esse processo, a gente acaba reagindo e não mais sentindo, porque somos seres que estamos interagindo o tempo inteiro. E essa interação é um misto de sensações. E que, se não processadas com calma e sendo bem entendidas, elas acabam sendo confundidas com reações. Ou seja, a gente não consegue nem mais ver o sentimento. A gente simplesmente reage a um impulso que a gente já, quando viu, já foi. Então, o intervalo de tempo entre o sentir, o pensar e o reagir, ele é muito curto nessas situações. Eu só queria entender, Cris, aqui ainda na minha tela, não sei se aparece para vocês, está dizendo que está tentando conectar com a nuvem. Ah, Tá para mim aparecendo? não aparece, não. Não? Bom, eu botei para gravar. Deixa eu ver aqui se eu realmente coloquei. Eu Não, coloquei, tá dizendo que tá gravando. aparecendo o símbolozinho de gravação, sim. Então deve ser só um negócio. Vai dar tudo certo. Então, quando eu trago aqui nesse primeiro slide, pensamento à revelia, a gente já está trabalhando uma etapa depois dos sentimentos, né? A gente está trabalhando a tradução dos sentimentos. Então, a gente já entendeu que o sentir é uma etapa primária ao pensar. E quando a gente fala dele de ausência no latim, a gente também pode entender como a ausência dessa energia divina. Ou seja, está tão embolado, revelia significa desordem, significa algo muito difícil, é um emaranhado, é uma rebeldia, é algo indomável, digamos assim, porque a nossa mente ela é muito acelerada
porque nós estamos acelerados. Então, é que nem eu falei antes, tem um curto espaço de tempo entre um pensamento e outro, assim como entre um sentir e outro, né, para essa tradução. E quanto mais curto é esse tempo entre um e outro, mais a revelia eu me torno, e menos ordem eu tenho na minha mente, menos ordem eu tenho no meu mundo externo que reflete o meu mundo interno, né? Isso é um reflexo. Então, o objetivo que o Jorge pediu para a gente trazer aqui, né, e o amigo que nos concedeu esse texto, é compreender bem esmiuçadinho o que seria esses pensamentos da revelia e como que a gente traz ordem e razão para isso. Porque se a gente vive muito nesse mecanismo de sentir e pensar, a gente cai num ciclo de reação, que foi o que eu falei, a gente não trabalha mais na inteligência do compreender, a gente vai começar a trabalhar de forma mecânica e instintiva, de sentir, pensei, mas não me questiono. Então, o processo do contrário da revelia seria justamente o questionamento, e o questionamento racional, para desacelerar e compreender esse mecanismo acelerado. Sempre que vocês quiserem falar qualquer coisa, fiquem à vontade, só acho que levantem a mãozinha, né, que fica mais fácil aqui de eu ver. Então, toda essa aula ela foi baseada no texto do amigo. Eu também vou trazer uma parte aqui do Evangelho, que ontem, durante o Evangelho do Lar, me apareceu aqui, muito bonita. Mas vamos conversar um pouquinho sobre o que o nosso amigo espiritual nos trouxe. Então, o teu corpo físico se ressente por tudo o que lhe impõe. São as dores, os desconfortos, a sensação de desalinhamento. Tudo isso imposto pelos teus pensamentos, que insistem em encharcar teu veículo físico dos mais altos níveis de negatividade. A gente sabe que, por lei de sincronicidade, que é uma das leis que não são prioritárias, mas são uma das leis importantes que nos seguram nessa vida, né, e tantas outras, nada é por acaso. Então, não existe um mecanismo isolado, solto. O que eu quero te dizer com isso, né? O que eu quero dizer? Se o corpo está sentindo, é porque tem algo sustentando essa sensação. E compreender essa sensação faz parte do autoconhecimento. Porque não tem como o teu corpo físico passar por uma dor sem que tenha algo atrás dele que ressoou essa dor. E que esse algo atrás também teve um outro motivo que por assim vai, que é uma cadeia. A barreira física, né, aqui como encarnados, que é o nosso corpo, a nossa limitação, né, como é que eu posso dizer assim, tipo, se a gente pensar lá no nosso interno, né, lá no nosso mais eu profundo, alinhado e conectado com Deus, ali a nossa alma recebendo todo esse fluido, toda essa conexão, aí a gente tem, eu não sei todas, né, mas a gente tem as camadas, aí tem o perispírito e tal, que faz essa interligação entre o espírito e o nosso corpo físico. O corpo físico, encarnados, é o limite que a gente tem da gente com o mundo. Ou seja, ele é o que me faz estar presente aqui no universo e que me limita a sentir, a interagir, a tocar, a ver. Então, realmente, ele é o que eu escolhi ser representada nesse mundo, nesse momento. Então, o que acontece com ele, se eu consigo compreender, né, e a gente aqui já estudando, a gente consegue ver isso, que nada surge somente de uma única parte, eu sei que se ele é a última parte, né, a ponta do processo, significa que tudo atrás dele já ressoou alguma coisa, já se conectou com algum padrão vibratório, já inverteu essa energia que ele fala, né, de altos níveis de negatividade, porque não existe como eu não ser banhada por uma energia. O que muda é a intenção por trás dessa energia e o que eu escolho me encharcar e me preencher. Porque eu preciso ser preenchida o tempo inteiro para eu ter essa locomoção. A diferença é com o que eu estou escolhendo.
E aqui ele fala justamente disso. Ele traz essa consciência atual. Ele traz um corpo que sofre dor, que sofre desconforto, que se sente desalinhado o tempo inteiro. E o que eu acho mais bonito de toda vez que eu falo o corpo aqui presente, administrador desse curso, quando é separado os temas, né, das aulas e tudo mais, eu acho muito bonito como cada tema casa perfeitamente com o ministrador, né, daquele tema. E esse slide aqui, ele traz toda a vivência que eu tenho tido já por bastante tempo. E, como diz o Jorge, o viver é experienciar e sentir aquilo que o mental às vezes já compreende, mas de uma maneira muito isolada. Então, se eu tenho aqui a oportunidade de sentir as coisas que eu escolho, e que nesse momento eu não faço de escolha consciente, porque, convenhamos, né? Ninguém aqui gosta de passar por uma dor, ninguém gosta de passar por um desconforto, ou se sentir desconectado, desalinhado com a sua essência. Ninguém gosta de se sentir dessa forma. Mas são etapas e escolhas que já fizemos que nos fazem situar durante esse processo. E que são oportunidades, porque a gente sempre tem que lembrar que tudo é benéfico. Por mais doído, por mais sofrido que seja, tudo é benéfico. Por mais que a gente não enxergue. Então, a sinalização do nosso corpo por uma dor, por um desconforto, é um sinal de onde nós estamos nesse momento. Se ele é a limitação minha deste mundo com o mundo externo, o que ele no limite está me mostrando? Eu acho que... Maria Laura levantou a mão. Pode falar, amor. Não troquei o nome. Eu acho interessante a gente pautar, porque sempre quando eu ouvia ou falava sobre essa questão da manifestação do corpo físico, eu pensava mais em, tipo, doenças específicas, sabe? Tipo, sei lá, uma dor de cabeça, sei lá, no meu caso, né, uma dor no quadril, alguma coisa nesse sentido. Mas é importante que a gente também visualize as questões que a desordem mental, né, doenças psíquicas também afetam o nosso corpo físico. Então, tipo assim, um transtorno de ansiedade, uma depressão, né? Tipo, a gente tem esse transtorno físico, mas que está vindo também de uma desordem que está vindo da doença mental propriamente dita, né? Então, era só isso mesmo, valeu. Eu que te agradeço. E isso casa muito, amor, com o que a gente vai falar, né? Porque os pensamentos, eles são de origem mental, né? E as doenças psíquicas partem do nosso mental, né? E toda essa desordem que a gente sempre conversa sobre essas doenças, elas partem desses pensamentos da revelia. Porque há uma desordem tão grande a nível mental que ela vai... Porque se a gente parar para pensar no nosso corpo, né? Eu não sou especialista nisso, mas o nosso sistema nervoso central, ele se comunica com todo o nosso corpo. Então, toda doença que parte dele vai afetar o nosso corpo inteiro, porque está tudo interligado. Então, não é de se espantar que uma ansiedade cause uma falta de ar, ou um mal-estar no corpo, como uma gripe, ou um enjoo, ou falta de apetite. E tudo sinaliza, né? A gente tem a ciência hoje, né? A medicina terrena, ela está voltando a se alinhar e tentar se reconectar de novo como um ser não fragmentado por cada doença, e sim como um ser como um todo, né? Então, cada vez mais a gente consegue entender o mecanismo individual de cada um e que encaixe para cada um como que aquilo se manifesta, porque a minha ansiedade, por mais que tenha o mesmo nome da ansiedade do outro, nunca vai se manifestar da mesma forma. Primeiro porque somos seres individuais, podemos ter o mesmo conteúdo, mas não temos a mesma forma de se manifestar e de se expressar.
Então, por mais que tenha o mesmo nome e a gente venha do mesmo lugar, a sua experiência, ela vai ser totalmente complementar à minha e diferente da minha para a gente se ajudar. E eu acho isso muito incrível, muito incrível. Por isso que eu gosto muito das nossas aulas, porque todos nós nos complementamos e nos ajudamos. Falando nisso, mais alguém gostaria de falar e de me ajudar? Não? Então eu vou passar para o próximo. Ô, Maria, Helena. eu me perdi. É que eu tô no celular hoje, eu fui procurar a mãozinha. Fala. Eu só queria, assim, fazer uma contribuição, né? Bem na questão, assim, que tudo, na verdade, é uma questão de escolhas, né? A gente que escolhe se encharcar com negatividade, né? Como eu falei no início da aula, a experiência que eu tive essa semana foi assim, ó, eu escolhi, foi uma escolha, e Deus que me dê, conceda a graça de saber sempre escolher o correto. Mas quando a gente escolhe pelo amor, quando a gente escolhe olhar o lado bom das coisas, sabe? Tudo fica mais leve, assim. Agora, falando até na questão física, terça-feira eu cheguei em casa muito bem, hoje eu passei o dia todo com a mãe, e tô bem, tô leve, tô tranquila. Muito diferente de outros dias em que eu já saía de casa de má vontade, em que eu já saía reclamando, e aí eu já levava uma energia ruim para quem já não está bem, eu voltava para casa um lixo humano, assim. Era dor de cabeça, sabe, dores no corpo. Então, são todas esses sentimentos, e sim, está tudo muito, muito ligado, né? Muito ligado. O nosso corpo, ele só reage, né? As dores, e eu ouso dizer que todas as dores que a gente sente físicas têm relação, né? Então, é o saber escolher, né? A gente pode escolher não se encharcar de negatividade, a gente pode escolher pedir a ajuda dos bons espíritos, fazer boas escolhas, optar pelo bem. E isso certamente vai fazer bem para o próximo, assim como para mim, né, em primeiro lugar. Era isso, minha querida. Obrigada. Eu que te agradeço. E realmente, quando a gente fala, né, isso é como eu falei no início, não é uma novidade, são novos termos para assuntos que a gente já conversa, para assuntos que já são falados de outra forma. Mas é muito válido, porque tudo é benéfico, né? Mas é muito válido a gente ter conexão com o mesmo assunto de diferentes formas, porque isso faz o assunto ficar mais próximo e faz ter falas como essa da Helena se tornarem mais reais e não tão distanciadas da gente. Porque aqui, quando ele traz esse desalinhamento, e eu só posso falar por mim, quando eu estou, e eu falo isso agora, porque eu tenho estado assim, eu estou sendo muito sincera com vocês, todas as minhas dores e meus desconfortos, elas são alinhadas, né, são juntas de desalinhamentos meus. E são desalinhamentos tão fortes que às vezes eu não consigo nem orar. Então, literalmente uma desconexão da gente com o nosso eu, porque com a nossa essência. E meu Deus, a reversão que a gente tem que fazer depois de nos transformarmos, né? De transmutar esse encharque de energia negativa que a gente escolheu e se banhou e ficou lá rolando nela. É um gasto energético e o corpo sente, a mente sente, o nosso espírito sente, tudo sente. Então, trazer essas informações toda semana, de uma forma diferente, é com o objetivo de que a gente ponha ordem nos pensamentos, que são a forma como a gente se comunica conosco, e dos sentimentos que a gente vai ter durante as experiências para a compreensão desses pensamentos. E que a gente alinhe dentro da gente o que acontece, como que acontece, o porquê que acontece, e que a gente se entenda cada vez mais, porque o autoconhecimento é isso, a gente pode falar aqui 3 horas,
sobre como orar é bom, como orar traz energia mais pura, a proteção divina. Mas se a gente não sente, se aquilo não faz sentido para a gente, não encaixa. Então, que pelo menos a gente se ponha à disposição do encaixar, à disposição do vivenciar, né? De encharcar o meu veículo, que é esse corpo, de outras coisas também, e não só do que eu conheço e do que eu já uso. E aí ele continua: já sabeis de todas essas coisas. Como eu falei, né? A gente já conversou sobre isso. Mas existe uma grande distância entre saberes e quereres a mudança. Todas essas informações chegam e esbarram numa vasta parede que foi construída milenarmente por ti mesmo. E, meu Deus, assim, ó, quase como a Helena, né? Primeiro, lá no início de tudo, era a Cris que contava as histórias da vida dela, né? E agora todos nós, graças a Deus, fazemos esse movimento. A Helena sempre traz pra gente um aprendizado muito grande do dia a dia dela. E eu gosto também de falar muito de mim. E quando eu li esse texto, li algumas vezes esse texto, eu só pensava assim, ó, caramba, né? Como é simples, mas a gente complica, né? Como é uma energia tão pura e que a gente acaba convertendo numa coisa toda emaranhada. Então, quando ele fala aqui desse muro, é uma condensação energética tão grande e que a gente depois gasta uma energia tão grande para escalar ele ou para olhar para ele, entender ele. Porque eu trouxe essa figurinha aqui falando assim, ele usou um monte de mala para subir o muro. E eu fiquei me perguntando quando eu vi essa figurinha, qual é a intenção dele? É escapar? É fugir? É negar? É... O que ele quer com isso? Porque a consciência do muro já estava ali, porque ele teve que raciocinar de que sozinho ele não conseguia subir. Então ele usou artifícios para poder escalar esse muro. E aí eu pergunto para ele se ele pudesse me responder, como se ele fosse me responder, qual é o objetivo dele. Primeiro, qual foi o objetivo dele construindo esse muro? Depois, qual é a intenção dele de procurar tantas malas para escalar esse muro? E depois, o que ele vai fazer depois disso? Com toda essa bagagem que ele acumulou. Há um tempo atrás, a Claudine falava que ela tinha um castelo, eu acho que era um castelo, né, amiga? Eu não sei nem se ela tá na aula, eu acho que ela tá. Que ela falava de um castelinho que ela construiu com muros muito altos, alguma coisa assim, me corrija se eu estiver errado. Ah, Amiga? Desculpa Era te um castelinho? interromper. Não. Eu e o Jorge, a gente sempre fala que é como se fosse um castelo, mas um muro, né? Que a gente fica se protegendo Uhum. atrás ali, tentando achar que a gente está com esse muro se protegendo da vida, e no fim a gente nega ela, né? A nossa proteção é o que nos afasta, né? De poder ter esses aprendizados, poder vivenciar. Então, ao invés de se proteger, a gente está só se aprisionando e se fechando no medo, né? É exatamente isso. E aí eu achei engraçado que esses dias tu falou que tu era uma tartaruguinha. E aí eu até comentei com a Tati, eu falei, olha, o murinho da Cló agora diminuiu, graças a Deus, virou uma tartaruguinha. Daqui a pouco nem mais a tartaruguinha tem. É verdade, eu nem tinha. É mesmo. Fala, amor, que mudou agora de nome. Agora sou eu, né? A tua fala e a da Chloe me lembraram daquela conversa que a gente teve há alguns dias atrás, que, em resumo, tem uma historinha que conta assim, né? Uma pessoa, um moço estava se afogando e ele gritava, né? Meu Deus, me ajuda para eu não me afogar. E aí passou um barquinho e ofereceu ajuda e ele falou, não, eu estou esperando Deus vir me salvar porque eu estou chamando por ele, eu tenho certeza que ele vai vir. E aí esse barquinho continuou seguindo. Aí veio um outro barquinho, fez a mesma coisa, ele respondeu da mesma forma e continuou seguindo. E ele cada vez se debatendo mais na água, né, e falando, meu Deus, mas eu acredito tanto em ti, por que que tu não aparece, né, para me ajudar?
E aí veio o terceiro barquinho, ele negou a ajuda, dizendo que ele estava esperando por Deus para salvar ele, foi embora e ele acabou se afogando, morreu. E quando ele chegou no céu, ele encontrou Deus e falou: Meu Deus, eu acreditava tanto em ti, eu deixei a minha vida nas tuas mãos e tu não foi me salvar. Eu não entendo por que isso. E aí ele respondeu: Eu te enviei 3 barcos e tu negou todos eles. E essa história me comove muito, porque eu me pergunto quais são os barcos que Deus está mandando para minha vida, que através dos meus muros eu não permito que eu acesse eles, sabe? Porque a vida é uma oportunidade, né? Só que a gente tem muitos vícios e muitos pensamentos de limitações e muitos muros que nos separam dessas vivências, né? Dessas propostas de amor que a gente veio aqui só para amar, basicamente, né? Então, acho que é uma reflexão importante, né? Além dessa forma figurada do muro, quais são os barcos que estão passando e que esse muro não permite que eu faça, né? Porque muitas vezes a gente idealiza como a gente vai sair de certos processos, mas não é como a gente idealiza, não é como a gente quer, né? Deus dá as melhores oportunidades dentro do que a gente precisa. Então, isso é bem importante a gente se questionar mesmo, e no dia a dia, né? Não para grandes situações também, óbvio, mas no dia a dia, né? Aonde que eu estou confortável no meu desconforto? Porque a nossa dor, ela é confortável apesar de doer, né? Porque é o conhecido. A gente está agarrado né, a isso. E aí a gente não confia na novidade, no que é diferente. Porque a gente quer aquilo que a gente conhece, por mais doído que seja. Então é importante a gente também fazer esses questionamentos no dia a dia e nos momentos difíceis também. Obrigada, amor. Clô, pode falar. Queria aproveitar esse exemplo da Tati, nossa, que foi muito maravilhoso e até outro dia eu estava conversando com o Jorge, dessas aulas que a gente teve sobre os reflexos mentais, né? E, e o quanto esse campo que a gente está inserido, né, que são esses barcos que a gente nega, né, como a Tati colocou, eles nos servem justamente para que, no espelho, né, que a gente tanto fala, que a gente olha ali. Porque se eu me sinto tão ameaçada, se eu tenho essa necessidade de me esconder nesse muro, se eu tenho medo, se eu tenho essas minhas inseguranças, né, falando de mim, eu acho que eu estou sempre em ataque, então eu estou sempre na defesa. Mas esse campo, esse reflexo mental, me mostra justamente, tá ali inserido justamente para me mostrar isso, para que eu me reconcilie com essa parte. Até foi algo que o Jorge me falou outro dia. E eu continuo negando, né? Eu continuo ali atrás do muro, né? Achando que eu sou a vítima, ou enfim, querendo me usar os mesmos mecanismos. Então, essa é a informação fundamental da vida, né? E a gente escolhe, como a Helena colocou, como a gente vai agir. Se a gente vai agir no sentido de se transformar e usar aquilo como uma informação e entender que a gente não é diferente daquele campo que a gente está inserido, apesar de a gente ter essa ilusão de a gente achar que é diferente daquelas pessoas, não. Se a gente está ali, se aquilo está nos incomodando, é porque o reflexo está mais do que chamando atenção, né? Tá piscando, tá assim, ó, alerta total. E a gente continua se colocando numa posição distante da vida, como se fosse algo separado, separado dos outros, separado de Deus, separado de tudo, e perde a oportunidade dessa transformação, né? Então, só queria aproveitar, dividir essas reflexões com o que a Tati falou agora também. E eu agradeço muito vocês. E a minha amiga Juliana também quer falar. Oi, gente, boa noite. Nossa, a fala da Tati foi maravilhosa. Que bom que ela é minha amiga, adoro. E no final, quando a Tati falou sobre as questões transitórias, né, me veio muito forte que eu ouço um podcast sobre alguns autores que a gente estuda
e, e outros mais, assim, né? Geralmente uma coisa mais oriental, assim, meio budista e tudo mais. Mas me traz muitas reflexões, assim, em todos os episódios que eu já assisti, que eu já ouvi, né? E um deles fala sobre o quanto a gente é apegado às impermanências, né? Ao movimento. E se a gente parar para pensar materialmente, tudo é esgotável, né? Tudo é transitório, tudo acaba, tudo se modifica e a gente tem muito apego pelas coisas, justamente porque a gente sabe que elas vão acabar. Só que a gente não para pensar que, na verdade, a nossa vida espiritual é eterna, né? A gente não tem esse sentimento, esse pensamento de que, na verdade, nós somos o eterno, né? Nós somos, claro, a gente se altera e a gente se transforma, mas de um sentido geral, nós somos imutáveis, sabe? Imortais. E a gente não tem esse pensamento, a gente não tem essa consciência. Na verdade, a gente tem, mas a gente não desperta ela e não usufrui dela. Então, ele questiona, né, em vários momentos, assim, o porquê que a gente continua escolhendo a transitoriedade, o conhecido, né? Como a Tati falou, o que nos conforta no nosso desconforto, né? Por que a gente continua escolhendo e optando por estar em um local, sabe? Em situações que a gente sabe que são transitórias, mas a gente continua se apegando a elas, que a gente sabe que não são tão reais assim, e a gente continua usando delas como verdadeiras e, e não escolhe o desconhecido por medo do desconhecido, sabe? Mas como é que a gente evolui, então, se a gente sempre permanece no que a gente conhece, no que a gente sempre vai, entende? E a gente continua em um ciclo, em uma roda sem fim, justamente porque a gente tem medo de escolher o que a gente desconhece, mas é só o desconhecido que vai trazer pra gente a libertação que a gente tanto procura, sabe? E acho que fez muito sentido, assim, com o que a Tati trouxe, e queria compartilhar com vocês. E essa é minha amiga Juliana. Tem nem palavras. Dá uma respirada aqui. Obrigada pelas contribuições, amigas. Amigas e amor. Tudo isso me lembrou muito da parte do Evangelho, que ontem, durante o Evangelho, aqui no nosso lar, a gente iniciou o capítulo 8, que é bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, que tem o coração puro, isso? Que tem puro coração. E aí, numa hora que ele fala, uma das passagens que é pecado por pensamento, o adultério, ele traz um resumo que fala muito sobre isso. Vou ler que ele é bem pequenininho, é só um parágrafo, que resume muito essa escolha de pensamentos que partiu lá da Helena. Em resumo, na pessoa que não concebe mesmo o pensamento do mal, o progresso está realizado. Ou seja, daquele que visualiza o pensamento que é destrutivo e não o realiza, ali está o progresso, né, moral. Naquela a que vem esse pensamento, mas o repele, o progresso está em vias de cumprir-se. Ou seja, naquele que vê o pensamento, mas não o acolhe e não o manifesta, e sim, simplesmente o ignora, né? Fala no murinho dele que ali naquele momento não. A pessoa já botou um pontapé no processo, mas ainda não o cumpriu. Naquela, enfim, que tem esse pensamento e nele se compraz, o mal está ainda com toda a sua força. Numa, o trabalho está feito, noutra, está por fazer. Deus é justo
considera todas essas diferenças na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Ou seja, no mesmo processo e mecanismo de funcionamento, existem diversos graus evolutivos, e a gente sabe que isso se manifesta para tudo na nossa vida, e aqui não seria diferente. E ali ele trouxe essas alternativas para que a gente compreenda que o processo não é só a identificação do pensamento, que aqui a gente está falando sobre pensamentos, né? Não é somente sobre a identificação de tipo, eu consegui visualizar que esse pensamento aqui, ele é de inveja. Ótimo. O que eu faço com isso? Vou negar? Não, não posso ser invejosa, aí eu afasto. Aí se encaixa naquele quadro ali que ele falou da repelir, né? Do revoltar-se. E quando eu acolho isso e manifesto e transmuto, aí sim se dá por completo o processo, que é vejo de inveja, uso de amor. Vejo distorcido, manifesto conforme a lei. Pode falar, bem. É que, na verdade, antes dessa parte desse resumo, tem uma pergunta, né? E aí a pergunta é, tipo assim, eu não sei exatamente as palavras, né? Mas a pergunta é mais ou menos de, tipo assim, tá, mas quem tem esse pensamento, né? Mas não tem o seu efeito. Aí ele começa a falar sobre as possibilidades. Vocês estão me ouvindo? Tá bem ruim e acho que cortou. Alguém tá ouvindo a Tati? Não, estava cortando. Tava, né? O que ela tá querendo dizer é que a pergunta no início é a seguinte. Ela caiu. Sofrem-se as consequências de um pensamento mau, não seguido de efeito? Continua daí, bem. Oi, é que alguém te ligou, eu não consegui nem ver quem que era, mas enfim. O que, até onde vocês ouviram, que eu não sei o que vocês ouviram. Não ouvimos nada, amor. Ah, nada? Não, praticamente nada. Tá. Bom, eu tava falando então que antes tinha uma pergunta, né? Antes desse resumo tinha uma pergunta. E aí ele falava, ele perguntava mais ou menos para quem tinha um pensamento adulterado, né? Que era contra a lei, vamos dizer assim, e não sofria o seu efeito, né? Ele falava daí sobre essas três possibilidades. Então, que em resumo é aquele puro de coração nem tem esse pensamento, né? Tipo, ele já está absorvido. Mas a gente pode ter esse pensamento, e como a Maria estava lhe dando o exemplo da inveja, né? Observar esse pensamento e não se comprazer, não ter afinidade com ele, não querer fazê-lo, não ter identificação, né? Ou a gente pode ter esse pensamento e não fazê-lo por falta de oportunidade. Mas mesmo eu não fazendo por falta de oportunidade, mas querendo fazer, eu já estou fadada ali ao progresso mais lento, né? Então, essa diferença ela é gritante, porque eu posso ver, eu devo ver tudo que faz parte de mim atualmente e devo acolher, né? Raciocinar, ter a parte racional para saber o que eu vou fazer com aquilo, né? E não me deixar levar, não viver sem me questionar ou fugindo, querendo tampar, né? Tipo assim, eu quero ser evoluída, então eu não posso sentir raiva. Não é essa a questão, né? O nosso estudo não é sobre não sentir, e sim observar o conteúdo que a gente carrega e o que isso quer dizer, né? Porque, querendo ou não, o conteúdo que a gente carrega traz onde a gente está, para todas as mazelas que a gente passa, e isso, para esse caminho de autoconhecimento, a gente precisa de observação, né? Para entender por que a gente está passando por tudo isso, a gente precisa desse autoconhecimento para conseguir, através dele, transformar racionalmente.
Era isso, bem? Ou tinha mais alguma coisa desse texto para passar? Não, era isso, tá perfeito. Muito obrigada. E achei pertinente trazer isso porque já introduz também um pouco do que a gente já conversa sobre como que a vida está funcionando, como esses pensamentos nos informam sobre essas sensações e trocas que a gente tem o tempo inteiro, e como que a gente ordena e realinha e traz a razão para essa revelia toda. Então, só para a gente voltar aqui, a gente falou sobre tudo isso, e tudo isso também faz parte de todo esse muro, porque todas essas informações, se não são olhadas sem condenação ou sem medo, sem culpa, somente olhadas, elas vão esbarrar nessas máscaras que a gente também pode chamar elas de muro, porque toda máscara que a gente veste é como se fosse um muro tampando os nossos olhos. Elas nos sustentam e nos carregam de uma verdade que se autodestruirá. Então, é um muro que vai cair em algum momento. Mas o tempo que eu sustento ele é o tempo que ele vai existir na minha frente. Então, eu também preciso saber qual é a máscara que está tampando o meu olho, qual é o tipo de energia que eu quero sustentar essa máscara, porque ela também é um pensamento. E se a gente vai esmiuçar tudo isso, a gente percebe que tudo está muito dentro da gente e tudo a gente pode usar de exemplo. Não tem uma situação e não tem um acontecimento na nossa vida aqui que a gente não consiga encaixar qualquer ensinamento que o Evangelho traz e qualquer texto que o amigo nos deu, assim como a Joana, qualquer ensinamento que parta do divino, ele vai fazer sentido com qualquer coisa. Independente de tempo, independente de situação, sociedade, qualquer coisa. É atemporal, porque é infinito, né? Pode falar, amor. Eu ia falar bem isso, né? Que estava estudando o Evangelho ontem, como a gente conseguia ver todos os textos embutidos no Evangelho, né? E às vezes a gente se prende tanto, né? Mas na verdade, todas as informações que chegam até a gente, claro, desde que filtradas, mas elas são muito importantes, né? Porque elas são muito complementares. E aí eu lembro que enquanto a gente lia, eu falava assim: nossa, eu nunca tinha tipo lido o Evangelho com esse olhar, né? Dessa forma, como se fosse realmente um manual para autoconhecimento e entendimento assim interno, né? E ele vem para isso, ele vem com várias chaves para decodificar e para abrir várias portas, né? E são várias portas que a gente precisa abrir mesmo, né? Porque imagina, nós vivemos dentro de uma limitação muito grande, dentro de uma prisão mental muito grande. Então, vocês imaginam o tamanho de possibilidades que tem fora dessa prisão, né? É uma coisa surreal. E eu ia falar mais alguma coisa que eu não me lembro agora, mas isso me chamou muita atenção, né? Sobre a questão da complementariedade. Lembrei agora já de novo sobre a questão, a primeira vez que eu li sobre a questão da função do mal, né, a origem do mal e da dor e a função do mal, foi no livro do Pietro Baldi, e ontem ali no Evangelho, nessa mesma parte, né, do Puros de Coração, ele falava sobre essa questão, ainda nesse trecho que a Maria trouxe, né, que leu para vocês, que ele fala ali sobre a serventia do mal para o bem, né? Porque a gente está nessa situação agora dentro da dualidade, mas o mal ele trabalha para o bem, porque a gente aprende através disso também, né? Por isso que é importante que a gente não queira se separar da nossa sombra, porque se a gente se separa da nossa sombra, a gente não consegue iluminar. Então a gente precisa estar próximo, reconhecer a sombra, ter humildade para reconhecer, porque a nossa arrogância não quer dizer que a gente tem, né? E poder iluminar isso, né? Poder acolher e aí transformar de fato, fazer uma unidade, né? Porque onde tem luz, não tem como ter sombra. Então é uma unidade.
Verdade. Obrigada. Então, tuas emoções são a porta de entrada para que a desordem se instale. Ainda te comprases no mal. Tens prazer em sentir raiva, inveja, ciúme, desdém e todos os outros sentimentos inadequados que ainda persistes que façam parte da tua existência. Não te dás conta que essa persistência te deixa obtuso, pálido e pasmado. Eu não sei falar, mas é xoxo capenga e é um memezinho. Anêmico. Que tem. Isso, xoxo capenga e anêmico. Só para descontrair. Porque aqui esse texto todo do amigo, ele é uma corda de tipo, olha só onde é que tu tá. Olha só onde é que tu escolhe estar. Porque tu escolhe estar aí, sabe? E, poxa, somos seres que manifestamos na nossa mais intrínseca vontade, e vontade invertida, né? Não a vontade divina, de ter prazer, de sentir prazer o tempo inteiro, para que esse vazio dessa essência que a gente tenta sustentar o tempo inteiro, que é o ego, né? Esse vazio que é a essência dele, precisa ser preenchida por algo que seja complementar a ele, que são essas questões de raiva, inveja, ciúme, desdém, sentimentos que não são adequados para o tipo energético e o tipo de fluido que eu recebo o tempo inteiro. E mesmo assim, eu persisto para que isso faça parte da minha existência, para que isso exista. Porque quando eu falo que faz parte da minha existência, é porque eu vivo aquilo. E aí é muito superficial parar nessa informação. Quando a gente fala sobre viver algo, é porque aquilo se torna uma verdade. E quando aquilo se torna uma verdade, já entra no meu campo. Eu já crio sintonia com aquilo e eu interajo com aquilo. E a partir do momento que eu interajo com aquilo, a gente entra no que a gente começou a conversar hoje. O meu corpo, que é a minha limitação e que é um instrumento de interação com o que eu escolho interagir, interação com interagir é bom. Ele que vai me permitir sentir algo através dessa interação. E quando eu sinto algo através dessa interação, eu raciocino sobre isso. Se não tenho pensamentos de revelia ali soltos, emaranhados, loucamente, querendo embutir em um único momento vários outros momentos que ali tentam se fazer presentes para que se sustentem em uma única situação tudo aquilo ali. E aí eu fico perdida de quem quer sobressair quem quer se manifestar sobre quem que é o certo, quem que é o errado, quem que tá mais doendo naquele momento, e vira uma competição, e aí realmente essa desordem vai se instalar por uma emoção que eu não conseguir silenciar a minha mente para compreendê-la. Vou te falar, Cris. Oi, gente. Então, eu estava aqui ouvindo a Maria e me ocorreu uma ideia a seguinte, né? Porque ele diz ali que as emoções é que causam a desordem, né? Então, e o quanto, e aí eu gostaria de provocar uma reflexão de o quanto nós nos acostumamos em não estarmos bem. Para a maioria das pessoas é um hábito já, né? Então, não estou bem. Sabe aquela sensação de inadequação, de desconforto? E a gente se acostuma de uma tal maneira sentir essas coisas e estar assim, que a gente não percebe que é um estado inadequado. Né? Então, ele diz assim, não te das conta que essa persistência te deixa obtuso. Ou seja, né, te deixa ignorante, incapaz de compreender qualquer outra coisa.
E assim nós caminhamos nessa vida, né? Tendo prazer em sentir o mal, ou seja, quantas vezes a gente se pega tendo o mesmo comportamento, né? Porque somos condicionados, e sentindo alegria em perpetuar esse padrão de comportamento. Ou seja, eu me apego a uma maneira de ser, a uma forma mental, por achar que estou perdendo alguma coisa, né? Então, quando a gente se depara com o novo, com uma oportunidade de pensar e sentir de uma maneira diferente, a gente se agarra ao antigo, por medo, por insegurança, por carência, e aí cada um com seus motivos, né? Mas era essa reflexão, Maria, obrigada. Obrigada eu. Ainda bem que eu estava sentada. Que eu olho. Estava esperando por essa daí, não. Vou passar até pro próximo. Jorge. Jorge tá aí? Estou aqui, Maria. Boa noite. Boa noite. Como é que não pode comentar nada? Maria, eu queria falar sobre o dínamo, né? Nós estamos falando sobre emoções negativas. A Cris falou aí sobre o hábito de a gente se sentir mal e como a gente está encharcado de negatividade. Nós temos todos um dínamo que produz energia pura. Dínamo é um gerador de energia pura. Para ativar esse dínamo em nós, é preciso a gente tratar todas as coisas e todas as pessoas com muito amor e bondade. Esse dínamo só pode ser ativado através do amor, da caridade. Todos nós possuímos um dínamo. Então, a questão é substituir os nossos pensamentos negativos por pensamentos de amor e bondade. Aí nós ativamos o dínamo. Isso precisa ser um processo contínuo, ele não pode ser intermitente, porque senão, como ele gera energia contínua, então não acontece se ele for intermitente. Todos temos um dínamo, todos podemos produzir energia absolutamente pura. É só a gente querer. Como disse Helena, é uma questão de escolha. Quando estamos escolhendo encharcar o nosso corpo físico de energia negativa, podemos também fazer o contrário, de energia pura. Era isso, Maria. Muito obrigado. Eu que te agradeço. E esse slide aqui, então, fala também sobre isso, né? Que estás encharcado do que é negativo e assim recolhes a realidade. Poderia ser o contrário, né? Estás encharcado dessa vontade divina e podes escolher essa realidade, né? Podes fazer esse dínamo funcionar da maneira congruente a Deus, da mais pura essência que a gente tem. Eu destaquei esse slide porque a gente aprende por repetição. É bem acreditado. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. É assim, né? A gente é tão endurecido que a água, que é um fluido, tem que bater tantas vezes na gente para que a gente comece a se abrir a ela, né? E Deus é assim, Ele vem e nos permeia, nos rodeia o tempo inteiro, manda tanto amor, e mesmo assim a gente ainda escolhe estar endurecido. E trazer essa reflexão, e todas essas reflexões para essa aula, é só com o intuito de organização, de ordem, de identificação e organização posterior. Porque se a gente está aqui falando sobre tudo isso, como tudo isso funciona, é porque a gente está dando uma informação para que todos, a partir de agora, consigam, com os seus mecanismos interiores, observar como que isso se aplica na sua vida. Como que está inserido todo esse ensinamento na sua rotina. Porque é que nem eu falei antes, assim, a gente precisa da vivência porque a gente está aqui encarnado. A gente precisa da interação. Precisamos um do outro
para ter essa troca. A gente precisa se encharcar com conteúdo externo para essa vivência e transbordar o nosso interno para ter uma troca. É isso mesmo? É isso mesmo. Te falo dessa distância entre o querer e o executar. Sabes o que realmente desejas? Acredito que ainda não saibas, pois titubeias nos teus movimentos diários. Tens um pé cá e outro acolá. Ou seja, não escolhes verdadeiramente o bem. E aqui é como ele quer que a gente reflita sobre as nossas escolhas e como identificar os pensamentos através dessas escolhas. Eu também gostaria que a gente olhasse para essas oscilações, porque aqui, assim como todos os slides, mas aqui a gente consegue muito bem também visualizar uma lei de dualidade e toda aquela questão de pêndulo que a gente já conversa. E eu gosto muito disso, porque o pêndulo, ele é esse trânsito entre um ponto e o outro, e durante esse trajeto as diversas manifestações de outras coisas no meio dele. Nunca é só de um lado ao outro. Tem o meio do caminho, e o meio do caminho é a chave. Além da identificação dos dois pontos, o meio do caminho ele também precisa ser identificado. Então, quando a gente traz aqui uma informação nova, a gente pode pensar de uma maneira muito prática, tipo, tá, na aula eu vi que o meu pensamento ele é desorientado. Então, hoje, eu sei que a minha mente, ela está em desordem. O contrário da desordem, por lei de dualidade, é ordem. Beleza. O que eu faço com isso agora? Qual é o meio do caminho? Onde que eu aplico isso? E aqui está a conexão que a gente fala sobre se aprofundar no que a gente absorve. Porque aqui a gente se aprofunda muito nos assuntos, mas o aprofundar que eu quero falar é de se aprofundar em si. É sair do superficial, das palavrinhas que a gente traz aqui, diferentes, que chamam a nossa atenção e que são importantes e válidas para o nosso aprendizado, sair somente de aprender a ela, de jogar ela numa caixinha com vários outros que tu já identificou, mas de pegar essa caixinha e começar a se aprofundar nela, a te interrogar sobre o conteúdo dessa caixa, o conteúdo mental que tu tens desalinhado, né? O que tu escolhes para esse desalinhamento, porque eu posso falar aqui muito sobre isso, bater e ficar aqui, ó, como eu falei, batendo e batendo e batendo nessa tecla. Mas a gente só vai sair dessa inércia mental quando botarmos em prática esse dínamo, quando fizermos o contrário, porque até tempo atrás a gente não tinha esse conhecimento. Esse conhecimento é novo. Esse conhecimento casa com a vontade divina, casa com a nossa vontade de essência e de que propósito estarmos aqui encarnados. Então, o verdadeiramente bem que ele traz nesse slide, que traz a união que eu tentei transmitir através dessa imagem, é de como há um equilíbrio entre o titubear de um lado ao outro, quando a consciência ela se faz paz e se faz presente durante todo o processo. Não existe uma desordem de um lado para o outro quando eu consigo executar aquilo que faz sentido com o meu propósito divino. Porque o que eu estou tentando trazer aqui, né? Eu gosto de ler a mesma coisa com dois sentidos. Aqui eu posso ler com o sentido que primeiramente a gente leu, de maneira autodestrutiva, ou seja, tu não faz aquilo que tu realmente desejas, porque primeiro tu não sabe o que tu realmente almeja, então tu te perdes neste caminho, tentando achar, por N razões, o que tu precisas, o que tu queres, o que tu acha que tu precisa, o que tu queres. Desculpa. E aí tu acabas perdido de um lado para o outro, tanto mental quanto físico. Mas também tu podes olhar para tudo isso aqui e identificar esses pensamentos e movimentos
como uma forma de aprendizado da tua vida e de colocar ordem nesses teus movimentos para que o gasto energético seja congruente com com a tua evolução moral. Pode falar, Helena. Então, ó, eu particularmente gostei muito desse slide, né? Porque eu acho que aqui está o grande ponto, assim, sabe? Sabes realmente o que desejas? Que, na verdade, eu acredito que muitos de nós, né? A gente não tem nenhuma uma meta estabelecida, assim, não, olha, eu estou nessa existência, eu sou um espírito, eu vim para cá para, entende? Não, eu acho que a maioria de nós passa a maior parte dos seus dias sem nem sequer se dar conta, não, vivendo por viver, assim, sem um objetivo traçado, porque quando a gente não tem um objetivo traçado, quando a gente não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve, e a gente fica andando em círculos, né, como tu mesmo falaste. Então, eu penso que a primeira coisa a se fazer é que cada um de nós tem que estabelecer o seu objetivo. O que eu quero para essa existência, né? Eu acho que todos, assim, pelo menos a fala do espírito, né, do amigo, é sempre essa questão do voltar, né, para dentro, fazer essa viagem interior. Então, eu acho assim, ó, a gente precisa, primeira coisa é estabelecer um objetivo. E a partir daí, então, começar a trabalhar nele, sabe? Mas a gente precisa ter. Eu acho que, claro, uma sugestão, cada um tem o seu, mas é justamente essa, assim, ó, eu quero voltar para casa, eu quero voltar para Deus, eu quero voltar para o meu centro, né? Como eu faço isso? Mas eu tenho que ter em mente isso, e todos os dias ao acordar eu tenho que ter esse objetivo traçado, que nesse dia eu consiga avançar, consiga subir um meio degrau que seja na direção do que eu quero, o que eu devo fazer, entende? Eu acho que essa é a questão, é ter o objetivo, traçar e pensar nele todos os dias. Era isso, minha querida, obrigada. Eu que te agradeço. A Tina quer falar, Tina? Oi, gente, boa noite, tudo bem? Então, eu quero contar uma história para vocês que aconteceu comigo e retratar como eu sou. Mediante toda essa fala, né, que está sendo explanada aqui nesse slide, pegando o gancho da Helena, né, o que eu quero, cara, eu quero uma coisa, eu quero, assim, eu não quero muito, eu quero ser só menos apegada à matéria, sabe? Se eu conseguir ser menos apegada à matéria, eu já estou bem feliz, sabe? Porque, assim, uma pessoa, né, pegou um pote meu, potinho de cozinha, e quando eu fui ver ele estava numa situação quase que não dava para usar, né? E aquele pote era muito útil para mim, porque eu carrego daí as marmitas, né, nele, e não vaza na mala, enfim, né, no transporte que eu faço. E ele tem uma vedação específica, tal, enfim, né? E eu, naquele mesmo momento que eu vi aquele pote, eu pensei, não, respira, vamos lá, né? É só um pote. A pessoa precisava usar, usou, deixou num estado não igual ao que eu deixo, mas ela precisou usar. Mas eu sou apegada até no pote. Então, assim, eu só quero ser um pouquinho menos apegada à matéria, sabe? Eu lembro que a Cris uma vez falou no grupo aqui na aula, né? Que ela não escolhia o copo, né? E não escolhia, de repente, onde sentar na mesa, né? Então, sento em qualquer lugar, assim. E isso são coisas que a gente vai soltando, quando tu para de afirmar, né? E reafirmar, eu acho que já é um processo, já começou algo, né? Então, no meu caso, em relação a esse pote, eu comentei, no caso, com o meu marido,
e não comentei com mais ninguém. Estou comentando aqui no grupo por causa da situação do estudo, né? Mas não comentei com mais ninguém. E, tipo, tudo bem, foi um processo, ele ficou indo e voltando no meu pensamento, mas eu trabalhei isso e vamos desapegar, né? Mas desapegar, aí eu comecei a questionar, mas por que eu sou assim, né? Por que eu sou tão apegada? Sou um pote, né? E por que eu tô dando tanta energia e tanto sentimento para uma coisa que é só material, né? E isso é um pequeno exemplo de outras coisas que acontecem também, né? Que de a gente ser muito territorialista, ser muito dominante, dominante até com os atos dos outros que a gente quer que seja conforme a gente quer, né? Então, ai, gente, eu precisava muito. Eu falei, não, eu tenho que contar essa história do pote no curso, sou obrigada. Só queria compartilhar a história do meu potinho. E eu te agradeço por compartilhar a história do potinho, porque eu vou olhar quantos potinhos eu tenho por aí, que eu sou apegada, e eu vou sempre lembrar de ti quando eu pensar no potinho. E tu sabe, né, Maria, que eu gosto dos meus potinhos, né? Sim, tanto que eu te devolvi bem rapidinho. Mas brincando, esse é o exercício mesmo, assim. A Tina fala que é tolo, porque é um pote, mas não é tolo. É uma riqueza de aprofundar-se num exemplo material, mas que é um exercício para tantos outros que talvez sem esse não seriam capazes de serem feitos. Então, tudo é benéfico, tudo é válido, tudo é maravilhoso. Eu estou escutando isso que eu estou falando, inclusive. Pode falar, Cris. Muito bom, Cris. Então, essa fala dele, ela é muito interessante, ela é muito profunda, né? Porque ela diz assim, que a gente titubeia, que a gente tem um pé lá e um outro cá. Ou seja, a gente não escolhe verdadeiramente o bem, né? Talvez inconscientemente, temos todas as nossas máscaras e aí, né? Cada um com o seu mar de emoções e de sentimentos. Mas agora eu gostaria de fazer uma reflexão assim. Qual é o melhor exercício que a gente pode fazer? Quem é? O que Deus coloca na vida da gente que a gente possa exercitar isso, né, diariamente? São as outras pessoas. Ou seja, é o outro, né? Então, parte do princípio de que eu não consigo dar ao outro aquilo que eu não dou a mim mesmo. Então, o que eu dou a mim mesmo diariamente? Desde o momento que eu acordo, quais são os meus pensamentos? Quais são os meus sentimentos? E como eu começo o meu dia? E isso é um exercício, gente, porque nós temos hábitos, né? Hábitos que precisam ser substituídos, vamos dizer assim. Então, a história do pote da Cris, a gente pode olhar para ela de uma maneira bem significativa, vamos dizer. Para que a gente tenha um aprendizado, né? Quando eu olho para o pote, eu estou olhando para a matéria. Mas o que me chateou, além do pote, foi o manuseio do meu pote, né? Então, quem manuseou o meu pote? Né? Então, quem é essa pessoa? Ela manuseou o pote da maneira melhor que ela poderia. Então, é esse o olhar que a gente precisa ter, né? O tempo inteiro, nas pequenas coisas. Então, quando hoje eu cheguei no trabalho e fiquei 1 hora esperando para entrar porque eu não tinha chave, e aí eu fiquei um pouco irritada, e aí quem tem culpa? Porque a gente sempre quer culpar alguém, né? Então, olhar para as situações, todas elas, com um olhar maior, sem aquele olhar egoísta que a gente tem, né? Que a gente precisa ser saciado, ou seja, as nossas vontades precisam ser feitas e para que a gente fique feliz, porque nós somos muito egoístas. Então, nós temos aí diariamente pessoas ao nosso redor nos dando oportunidades, estímulos
para que a gente consiga essa mudança de hábitos, né? Saia dessa prisão mental, ou seja, como o Jorge falou ali anteriormente, exercite o amor e a compaixão. Então, não adianta a gente, né, vir aqui, estudar e tal, sair estourando com todo mundo e achando que realmente a gente tem a razão, independente do que seja, porque esse é o caminho. Por isso que é tão difícil aqui, né? Que a gente tem dificuldade em ultrapassar, porque esse é um novo, né? Esse movimento novo de amor, desse amor incondicional. Ou seja, me faça o que quiser, mas eu vou persistir, porque eu tenho um objetivo. Tenho um objetivo espiritual, como falou a Helena, preciso me munir de boa vontade e seguir em frente, porque do contrário a gente vai ficar ali, como ele fala nesse slide, né? Titubeando com um pé cá e o outro acolá. Obrigada, Helena. Maria, desculpa. Eu que agradeço. Eu que agradeço toda a contribuição. Vou passar para o próximo. Vos falo tanto dessas coisas, mas repito com o objetivo de abrir-te os olhos. Essa vida na qual te encontras inserido por agora é uma ínfima parte do todo. Mas essa também é uma peculiaridade da criatura humana, sentir-se separada. Te sentes separado do todo, de tudo, inclusive das tuas existências pretéritas e também das vindouras. É como se soubesses que existe um incêndio a ser combatido, mas deixas as chamas consumirem o que te é de mais precioso. Meu Deus, esse texto ele é muito, muito maravilhoso, porque ele traz consciência do agora. O amigo, ele fala agora. E o agora sempre vai ser, né? Sempre vai ser presente. Porque enquanto fizermos mais do mesmo, trabalharmos no mesmo padrão de pensamento, e eu estou me ouvindo, padrão de pensamento, padrão de escolha, padrão de reação. Porque uma coisa eu acho que tem que ficar muito clara aqui. Os pensamentos, eles somente são desalinhados porque temos pressa em querer sentir mais, querer viver nesse impulso de matéria. Porque se é o corpo que, ao interagir com o que o rodeia, nos desencadeia uma sensação, nos tornamos viciados desse mecanismo, porque queremos sentir o tempo inteiro e não importa o que seja, a gente quer sentir. E a gente nem se dá o trabalho de abrir os olhos e enxergar também todo o mecanismo para compreensão desse pensamento e desse sentir-se. E por que a gente quer sentir o tempo inteiro? Porque a gente se afasta também o tempo inteiro. A gente quer interagir, mas de forma seletiva e de forma destrutiva também. A gente não quer interagir de maneira genuína, de criar laços de união, de fazer parte desse todo. Porque para eu fazer parte do todo, para eu me sentir parte do todo novamente, eu preciso, em pequenos passos, me unir àquilo que eu consigo tocar. E eu estou tentando ser o mais figurativa possível, de literalmente tocar, de compreender o próximo, de não precisar de grandes situações ou grandes exemplos. Eu não preciso de nada muito, porque quem precisa é o ego. Quem precisa quantificar é o ego. Eu só preciso estar aqui, eu preciso existir. E eu já existo, eu já estou encarnada, eu já aceitei essa oportunidade. Então, que eu tenha consciência do que eu aceito, do que eu compreendo e tenho capacidade de compreender, para que eu faça essa existência parte das outras que já foram e de outras que virão. E que eu me faça presente em todas elas, em todas as oportunidades, em todas as interações,
para que todos os sentimentos se façam presentes em todos os pensamentos. Eles precisam andar juntos, porque eles andando juntos, eles param de estar à revelia, porque daí eles começam a fazer sentido. Se eu tenho um espaço de tempo um pouco maior entre uma sensação e outra, o pensamento que surge através de uma sensação, ele consegue fazer sentido e se ligar, ou seja, se unir com aquilo que aconteceu. E aí o aprendizado fica mais fácil, ele fica mais leve, ele não se torna carregado, que é o que eu estava tentando falar antes. Se eu tenho uma única situação, tá? Vamos pegar qualquer coisa, pense em uma situação. Essa única situação, se fosse possível, um único sentimento. Quando esse sentimento chega para mim, e na minha mente, que é a forma de tradução dele e de compreensão, né? A minha conversa comigo mesma ocorre, se eu não estou atenta a perceber o pensamento que gerou, né? Que foi gerado através dessa sensação, eu começo a cair em outros pensamentos, em outras situações que vão tentar ser presentes naquela única situação que é nova entre aspas, né? Mas que vocês entendem que ele está acontecendo agora. E aí sim, o aprendizado demora mais, eu gasto mais energia, eu gasto mais tempo para tirar esse emaranhado, para ter aí os exercícios que a gente sempre fala de respirar, de desacelerar, de olhar para a essência, porque no início era 1. Eu que escolho ter 10 em uma oportunidade de 1. Por isso que ele fala das chamas, né? Eu tenho essas chamas que vão consumir o que é mais precioso, porque eu vivo em luta o tempo inteiro. Eu vivo em autodestruição o tempo inteiro. Porque eu tenho essa necessidade de manter uma separação, porque eu quero ser o diferente de tudo. Eu quero fazer com que tudo que eu escolho da forma mais egóica possível faça mais sentido do que a minha essência. Então, sim, as chamas de toda essa questão, de todo esse incêndio que foi criado, vão consumir o que é mais precioso e aí vai abafar todo o resto. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Opa, 2. Não vi quem levantou primeiro. A Cris já estava com a mãozinha levantada, mas eu acho que a Fabrícia levantou. Eu estava assistindo uma série que é Marco Polo, não sei se vocês já assistiram. E só para reproduzir uma frase, ele, né, se passa na época das cruzadas e tal, e aí ele tinha que tomar uma decisão e ele foi se aconselhar. E o conselho foi assim: mentes instáveis, decisões instáveis. E acho que tem muito a ver essa frase, esse aconselhamento com o que a gente vive hoje. A gente vive numa estabilidade, e isso é eu também falando para mim, uma estabilidade de pensamento o tempo inteiro, e a gente tem que tomar decisão o tempo inteiro, escolher desde o que vai comer, do que vai vestir, o que vai como é que vai fazer o planejamento do dia, enfim, das mínimas até as maiores escolhas assim, e elas influenciam tanto a nossa vida quanto os próximos e toda a nossa etapa aqui. E aí, quando veio essa frase no seriado ali, na série, eu olhei, pensei comigo, eu falei, cara, essa resposta é para mim, porque mentes instáveis, decisões instáveis, né? É isso. Então não tem uma firmeza, não tem uma pausa, não faz, e quer acertar como? É nesse sentido. Muito obrigada, Fabrícia. Muito interessante. O Cristo queria falar também? Eu? Não, acho que a Cris, Salom. Eu quero falar também. Então pode falar, Tina. Eu acho que eu confundi. Não, É tu mesmo. eu não tô com a mãozinha levantada, não. Não, eu confundi. Pode falar, Tina.
Desculpa. Ô, mas sabe o que que é? É que tu falou uma coisa muito profunda que eu não sei se eu entendi. Eu não sei se tem a ver com observar que tanto o Jorge fala, que é falado nas aulas que... Então, que tu falou que assim, ó, deixa eu ver se eu consigo me fazer entender. Queria que tu repetisse ali. Quando tu diz assim, ó, que entre um pensamento ou outro, daí tem um intervalo, sabe? Uhum. Daí eu não consegui captar o que tu falou, assim, foi profundo e meio complexo para mim. Tu pode repetir? Claro, eu vou tentar. Deixa eu pensar como é que eu posso falar. É tipo assim, ó, como a gente está encarnado, tudo e tudo aqui no planeta tem tempo. Tanto as nossas células que têm tempo de vida, quanto a matéria tem tempo de validade, tudo tem um tempo, porque tudo aqui é uma condensação finita, né? Que vai voltar para uma energia infinita. Então, quando eu falo que o sentir e o pensamento, eles têm um intervalo de tempo, é porque eles não fogem à regra. Porque a gente está observando eles a partir da matéria, porque a gente está aqui encarnado. Então, quando a gente está passando por uma situação, tipo essa do pote que tu trouxe, tu teve um sentimento, e esse sentimento te gerou um pensamento, inicialmente. Mansa, você conseguiria olhar esse único pensamento e, a partir dele, compreender todos os desdobramentos de qualquer outro que viria. Mas ele, como primário, se tu consegue observar, é porque esse intervalo entre o sentir e o pensar, ele está mais lento, ele está mais espaçado. Agora, quando a gente está muito acelerada e interagindo e sentindo tudo muito, esse intervalo de tempo, ele se torna menor, ou seja, ele fica mais acelerado. Então, a gente não tem o tempo manso para processar a informação que a mente nos dá inicialmente. A gente acaba se perdendo entre tantas sensações e tantos pensamentos. Não sei se deu para pegar daí. Entendi, agora entendi. Aham. Tanto é que assim, a gente às vezes fica tão automático que às vezes não é só tu desacelerar um pouco, fazer as coisas um pouco mais devagar, que o teu raciocínio já flui melhor, né? É mais ou menos isso, não é, Maria? Isso, isso. E daí tu consegue estar mais presente no momento presente, que é um exercício muito difícil, porque na correria do dia a dia a gente sempre tem que estar no passo à frente e, e acho que é isso que tu quis dizer, né? Tipo, que eu entendi pelo menos, que é estar presente no momento presente, fazer com calma e, e dar tempo para sentir e pensar, né? Isso. É exatamente isso. Porque quando tu tá presente, tu tá escolhendo a riqueza daquele momento, né? Porque o momento seguinte só vai vir quando tu estiver pronta para compreender ele. Então, tu dita o teu passo, tu dita o teu ritmo, né? Tu faz o teu processamento. Isso que a gente fala de ser dono do nosso universo, né? É ter a razão e a consciência dessa potência que a gente tem de compreensão das coisas. Porque não quer dizer que tu vai ficar, isso é um exemplo só, tá? Tipo, 1 hora olhando para a mesma coisa. Não, mas pelo menos colocar isso em exercício para sair do automático, que é exatamente isso que tu falou. Porque o automático ele já é a agilidade e a aceleração de tudo. O automático é a dissociação de qualquer sentimento. Ele já se entra no eixo da sentir e reagir, sentir e reagir, sentir e reagir. Eu não tenho nem mais um pensamento que é congruente, que faz sentido com isso. Eu só tenho esse mecanismo por si. E aí, Ô, para Maria, frear, né, fica. e é engraçado como ele traz em vários textos, em várias aulas, essa mesma mensagem, né? Aham, Como ele, aham. como ele, ele pede para perpetuar isso, porque de fato a gente só vai conseguir observar se a gente desacelerar, porque senão a gente não consegue observar, Exatamente. né?
que é uma Uhum. coisa que eu já é muito desafiadora para mim, porque às vezes o Jorge narra que é tipo fácil e assim, tipo, é só assim, né? Mas é uma luta para Uhum. conseguir, né? Uhum. Uhum. Mas estamos aí Rindo de na luta. desespero. Sim, estamos aqui vivendo. Alguém mais gostaria de comentar alguma coisa? Aí eu tô bem faladeira, posso falar mais um pouquinho? Pode, Não, é com certeza. porque essa semana eu consegui ficar mais assim, não sei se poderia dizer isso, mas mais em expansão, sabe? E isso eu consegui fazer um pouco de ficar um pouco presente, sair do automático, sabe? Isso me trouxe um brilho, assim, me trouxe um gás, uma renovação, porque apesar de estar acontecendo muita coisa, eu estou conseguindo estar no momento presente. E eu fiquei bem feliz com a conquista de, em poucos momentos, conseguir me conectar pensamento, sentimento e ação, sabe? E, claro, isso é através de ajuda de todos vocês aqui no curso, né? E ouvindo as aulas e tentando botar em prática e tentando conectar com o self, né? Então, acho que estou bem feliz por isso. E eu fico muito feliz por ti. Vou passar para o próximo. Ô, Maria, Eu? é 9h18, amada? Eu não tô vendo a hora. Eu agora que vi, quando tu falou passar para o próximo, olhei, gente, já passou 3 minutos, minha flor? Perdão, gente. É, Não, sem problema. um pouquinho. Isso é tão boa, a Falta gente tá... quantos, Maria? Não entendi, desculpa. Faltam quantos slides? 3. Ah, tá. Tá. Então a gente pode ser continua na semana que vem, né? Pode ser? Porque a Uhum. gente tem um horário, né, combinado com a espiritualidade. Claro. Muito boa aula, né? Esse texto é excelente. Esse texto é muito bom. Deixa eu ver se eu coiso aqui. Ai. Então, semana que vem a gente continua, né? E aí eu não lembro quem é depois de mim, mas que já se prepare, porque o meu só são 3 slidezinhos. Eu posso fazer o encerramento, Maria? Por favor. Então, tá. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer imensamente a cada um de vocês aqui presentes, a quem vai nos ouvir posteriormente, a Maria, que eu sei que se dedicou bastante, né, para estar aqui hoje. E foi uma aula muito elucidativa e que nós tenhamos uma atenção total no nosso presente. Porque se nós não estivermos no presente, ou seja, presentes dentro de nós, né? Isso quer dizer o quê? Conscientes dos pensamentos e dos sentimentos que chegam, né? Que nos impulsionam. E esse intervalo entre o pensar, entre um pensamento e outro, ele possa ser maior, né? Para que a gente tenha esse tempo de reação, vamos dizer assim, que a gente reage da maneira inteligente, consciente, convergente com o Evangelho de Jesus. E cada um de nós, né? Porque nós todos negamos muito o amor que temos, o amor que Deus nos dá, o amor que a vida nos traz, e negamos o bem que existe dentro de cada um de nós. Então, que cada um possa se amar de verdade, se amparar, né? Ver o bem que habita dentro de cada um, e que a gente possa espargir, né? Ou seja, compartilhar esse amor com todas as pessoas que nos circundam, né? Sejam as pessoas mais próximas, os familiares, os amigos, os colegas,
ou com qualquer pessoa que atravesse o nosso caminho, que a gente realmente consiga doar um pouco do nosso amor. E essa negação do bem, ela é muito impeditiva, né? Então, ela não permite que a gente chegue onde deve chegar, né? Que a gente não acesse a esse todo, que ele é tão benéfico, que ele é tão maravilhoso, mas que cada um coloca aí os seus impeditivos e a gente não consegue sorver esse bem todo, né? Que Deus disponibiliza para nós todos os dias. Agradecemos também a espiritualidade amiga que nos acompanha, que nos intui. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos, Pai, de tudo que seja mal. Com essa prece, então, damos por encerrada a nossa aula de hoje. Muito obrigada, gente. Um abraço e boa Obrigada, noite. Maria. Obrigada a todo mundo. Boa noite. Obrigada, Oi. gente. Boa noite, Obrigada. obrigada. Obrigada.